na questão da mobilidade urbana, o grande problema que nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro é que a cada período de governo, 4 anos, aparece uma ideia nova. Está ou não está incluída no plano diretor, não interessa, Não. tá? Olha, eu não posso, acho que como qualquer cidadão, a gente não pode falar que a mobilidade metropolitana no Rio de Janeiro é satisfatória, né? Até porque ela não é. Ela tem avançado? Tem. Mas poderia ter avançado muito mais. Acho que Então, a questão nossa, ela tá muito complicada. Ela não é de projeto, com todo respeito ao que você disse. Eu acho que nós estamos com a questão de conceito no Rio de Janeiro. As pessoas não estão sentindo pertencimento. Bom, é uma satisfação estar aqui hoje. E o tema de hoje, nós vamos ter o futuro da mobilidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? A ERJ é uma associação de empresas de engenharia do estado do Rio de Janeiro, onde várias empresas, essas obras todas que foram feitas ao longo desses 50 anos, estamos comemorando esse ano 50 anos, e todas essas obras foram feitas, túneis, viadutos, metrô, escola, creche, todas essas obras todas foram feitas. Os associados da ERJ, as empresas associadas, as empreiteiras, né, as construtoras, foram elas que fizeram. Enfim, aqui é um debate técnico, plural, e que a gente vai poder debater os grandes problemas daqui da cidade. E hoje tem esse tema fundamental. Eu, Ícaro Moreno, sou engenheiro civil, formado pela UERJ, tá? Tenho pós-graduação, tenho mestrado, tenho pós também, mas mestrado no planejamento energético e ambiental da COP, o FRJ, tá? Já trabalhei muito no governo, fui presidente aí de 4 empresas. Posso destacar a EMOP, que fiquei 11 anos, a Rio Urb, no município. Bom, e estou aqui com vocês, 3 grandes convidados aqui. William Aquino, diretor regional da Associação Nacional de Transportes Públicos, Regional Rio de Janeiro. É um prazer estar com você. Delmo Pinho, vice-presidente do Conselho Empresarial de Logística da Associação Comercial do Rio de Janeiro e ex-secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer, Delmo, estar aqui, meu amigo. E o Bento Lima, tá? Amigo já de longa data, consultor da Cisfer Consultoria, engenheiro mecânico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, correto? Com pós-graduação em Engenharia de Transporte, pela COP também, na UFRJ, e mais de 50 anos de experiência em projetos de gestão do setor ferroviário, incluindo atuação na Rede Ferroviária Federal e na Associação Nacional de Transportes Ferroviários, Central, Rio Trilhos, Valec. Enfim, pessoal, eu vou fazer a primeira pergunta e aí vamos conversando. Eu vou fazer primeiro aqui para o Delmo, mas ela serve para todos. Para começar, como vocês avaliam a situação atual da mobilidade da região metropolitana do Rio de Janeiro? Quais são os gargalos mais urgentes? Se tivesse recurso, qual que seria mais urgente, Delmo? No momento, na tua opinião. Olha, eu não posso, acho que como qualquer cidadão, a gente não pode falar que a mobilidade metropolitana no Rio de Janeiro é satisfatória, né? Até porque ela não é. Ela tem avançado? Tem. Mas poderia ter avançado muito mais. Acho que o nosso maior problema é que não se consegue fazer a integração de planejamento e de ações entre os diversos níveis de governo. Então, por exemplo, quando você faz uma obra de metrô, ela tem que ser, muitas vezes, normalmente associada a uma reorganização do sistema de distribuição, que é no caso, por exemplo, com os ônibus, né? E isso, de fato, não acontece. O mais incrível é que o Rio de Janeiro já foi muito mais avançado nisso há 30 e poucos anos atrás do que é hoje, Oh, não que é? loucura. Em 1984, 82, por exemplo, você tinha um sistema que, por exemplo, haviam estacionamentos de automóveis em determinadas regiões da cidade, muitos inclusive ali pela Presidente Vargas, que tinham operação casada, inclusive tarifária de tarifa de estacionamento com o metrô. Você tinha um sistema de bilhetagem do próprio metrô que dava uma flexibilidade muito interessante para o usuário, quem queria programar a compra mensal, semanal, individual. Mas isso não é a primeira vez que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Vamos caminhar um pouquinho para trás.
para 1908. 1908, há cento e não sei quantos anos atrás, não é? Quando o então Visconde de Moraes era o presidente da Companhia Cantareira, que era a barca Rio-Niterói, por exemplo, não é? Nós já tínhamos naquela época, 1908, a barca de dupla proa, o destacador mecânico do bilhete, que você podia comprar também o bilhete mensal ou diário. Você chegava no bonde, que era a menos de 30 metros de distância da estação, na Praça 15, no Rio, ou na Praça Araribóia, em Niterói, e o bonde, poderíamos dizer quase que de forma mágica, mas isso é organização e planejamento, o bonde estava ali disponível para você descarregar aqueles 600, 800 passageiros daquela barca naquela época, né, de dupla proa, direto no bonde, no Rio e em Niterói. Como é que nós perdemos isso? Nós perdemos isso por falta de planejamento e de ações integradas. E os exemplos que nós vemos dessa desintegração são inúmeros. Eu diria, inclusive, como uma pena, uma perda de oportunidade, né, a questão da bilhetagem eletrônica, que nós já deveríamos ter feito a bilhetagem eletrônica, que está em implantação no município do Rio agora, e que o Estado pretende implantar uma nova bilhetagem eletrônica, que anteriormente, quando eu era secretário, eu tentei fazer, junto com o município do Rio de Janeiro, um sistema extensível que ia chegar no estado do Rio todo, com apoio do BNDES. Mas incorporava a região metropolitana também? Inteira. Incorporava de cara a região metropolitana inteira. E a adesão imediata do estado e do município do Rio, que representam alguma coisa como pelo menos 80% da demanda. E com apoio do BNDES, apoio formal, com grupos de trabalho. Infelizmente, nós perdemos isso porque nós não temos essa prática que nós estávamos conversando agora, o que acontece, por exemplo, em Vitória, no Espírito Santo. Eles estão caminhando cada vez mais para a integração de ações e de planejamento. Uma cidade de 6 milhões e meio de habitantes, que é o Rio, numa região metropolitana de 13, onde metade da população reside fora da cidade do Rio. A cidade do Rio não é uma ilha. Ela faz parte de um aglomerado metropolitano. As coisas que são feitas aqui, elas têm que interagir de forma adequada com o que acontece, com o que o Estado faz na área metropolitana e com o que os municípios, os demais municípios fazem. Mas a gente não consegue ter esse somatório. E é por isso que, apesar de recursos importantes estarem sendo investidos, a gente vê alguns flashes de luz positivos, não é? Mas o conjunto melhora de forma muito lenta e desorganizada. Vamos lá, Bento, dentro dessa questão, tá? Pelo que eu entendi aqui é uma questão da integração e através do bilhete único, talvez, integrasse. Não sei, dá a tua opinião sobre isso, por favor. É claro que essa questão do bilhete único é importante, tá? Mas eu quero falar um pouquinho da minha experiência, tá? Porque eu estou afastado do setor de mobilidade urbana e trabalhando na mobilidade de mercadoria a nível nacional há 10 anos. Então, a minha experiência hoje talvez esteja um pouco defasada, tá? Para a mobilidade urbana. Mas eu gostaria de relatar, tá, um episódio 2008, tá? 2008, quando eu estava no Metrô Rio, tá? E também na Central, tá? E na época iniciava o governo, né? E foi determinado então que as obras do metrô seriam, digamos, parariam onde estavam, tá? Que era na estação General Osório, que estava sendo concluído, era para ser começado e concluído, tá? E todos os investimentos em transporte público seriam mais para a Zona Oeste, né? E não seria mais nada para a Zona Sul. Mas daí veio a Olimpíada, né? E com a Olimpíada, né, digamos assim, um projeto da prefeitura previa, né, o acesso à área dos jogos com BRT, né? Saindo lá da região de Botafogo, percorrendo o Jardim Botânico, a Gávea, indo para Barra, tá? E na época, estava parado, o metrô não era para fazer, tá? Mas a gente aproveitou a oportunidade e o que nós fizemos? Nós pegamos o plano diretor que existia, que tinha sido feito há alguns anos atrás pelos alemães, tá? E pegamos esse plano diretor, tá? E colocamos, olha, vamos prolongar o metrô,
Tá? Como na Perfeito. época, em função da Olimpíada, conseguia recursos, né, entende? Iniciamos a obra, né, e com isso, inclusive, afastamos a possibilidade que tinha sido licitada em governos anteriores, que era o metrô da Barra se ligando lá com Botafogo, passando por baixo do maciço do Cristo Redentor, né, e passando pela área nobre da Gávea, né, do Jardim Botânico, né, principalmente, né, e com isso passando, digamos assim, durante quase 5 quilômetros em lugares que não tinha passageiro. Né. Então nós voltamos para o plano diretor, né, que estava abandonado, né, e construímos Tem um, a linha 4. a linha A 4, linha isso, a 4. linha 4, tá. O que que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer com isso, tá, que a existência de um plano diretor Perfeito. possibilitou tudo isso, né, tá? Nós, digamos assim, recusamos aquilo que tinha sido feito fora do plano diretor, nos fixamos no plano diretor e avançamos, e as coisas aconteceram. O que eu acho que acontece hoje, tá, é isso. Nós não temos mais plano diretor praticamente. Os planos que foram feitos não são conhecidos. Só os técnicos conhecem. A Loucura sociedade isso. não conhece. A sociedade, digamos, dificilmente opina sobre eles. Então, eu acho que na questão da mobilidade urbana, o grande problema que nós enfrentamos aqui no Rio de Janeiro é que a cada período de governo, 4 anos, aparece uma ideia nova. Está ou não está incluída no plano diretor, não interessa, tá? Entende? Então, é essa falta de um planejamento de longo prazo, bem estudado, onde se ouve a sociedade, onde se contempla o investimento, o ajustamento aos próximos anos da economia e do desenvolvimento da população, não existe, né, tá? Eu acho que enquanto a gente não tiver um plano diretor, vai continuar acontecendo isso, que, digamos, temos obras, como falou antes o Delmo, né, Pingados, pingadas aqui e acolá, pontuais. tá, Não tem pontuais, projeto tá? Não estruturante. tem um Um projeto projeto estruturante, estruturante tá? Entende? Então, eu acho que a nossa maior falha é essa, né? É a gente não ter um plano diretor que possa, ao longo do tempo, sendo ajustado, né, entende? Mas que seja respeitado. Mas o Perfeito. Bento, só para me permite, Claro. nós temos o PDTU, tem um PDTU 1, tem um PDTU 2. E O a- problema no e Brasil aquilo, é que a gente e aquilo não que eu- tem plano, e quando tem, se esmera em não cumprir. Pois é, Delmo, era exatamente o que eu falei. E Tá? mesma coisa, Entende? bons planos. Quase ninguém conhece. Pois é, mas A acontece o população seguinte, mesmo não conhece, Não ela conhece. fica tonta. é para isso que existe governo. A população pode até não conhecer, mas o governo tem Define. que conhecer e tem que seguir. Se não seguir, tem que mostrar por que não está seguindo e mudar o plano. Perfeito, perfeito. William, vamos lá. Dentro de tudo que foi falado, o Bento colocou bem aí essa questão, e quem mora no Recreio, por exemplo, sente uma falta enorme porque não foi Adiante. adiante. Parou ali na Barra e é uma dificuldade para chegar na Recreio enorme, tá? Fora isso, o que o Delmo colocou, a questão de falta exatamente um plano estruturante, uma visão, quer dizer, se tem recursos hoje, um governador que assume hoje, um presidente da República que assume, ano que vem vamos ter eleição. Aonde tem um projeto aí para eu botar recurso? Não sei, pelo que eu estou entendendo, não vejo isso. Não tem. Muita discussão, muito debate, muito se, aí não tem um determinado. Queria a tua opinião sobre isso. Bom, prazer estar com vocês aqui. É um E quando prazer você ter- tem 15 anos de governo, na verdade, você teve 15 anos nas áreas de governo, Eu tive mais, tive 35 anos. 35, e É, mais o- setor privado. Não, no Tá bem? setor público. Não, eu sei. E mais Ah, no não, mas setor o privado. setor privado eu tenho aí desde E 2018. tocando obra. Tocando obra, O tocando obra. Delmo, Isso. desde que eu te conheço, deve ter o quê? Eu te conheço há mais de 20 anos. Não é? Que você estava na Secretaria de Transportes, Ele tá tá vendo? bonzinho, mas mais de Verdade. 20, pô. Meu cabelo, inclusive, esse Tá- preto tá tá- ótimo, tá né, muito pô? bem você, né? Mais de 20 anos, vamos estar então um pouquinho mais, 22 para ficar fiel. Conhece profundamente aí o transporte. O Bento é guru. E agora foi recém-premiada, a Cisfer foi recém-premiada, a melhor Parabéns, consultora parabéns. ferroviária do ano no Brasil, né? Ô, Parabéns, Bento, parabéns. brilhantemente, Semana né? passada, né? Semana passada É, foi premiado. Então, Podia ter chamado a gente, não chamou. Chama a gente ia lá bater Acho que é a palma. quinta vez que vocês ganham esse prêmio, não é isso? Não, foram prêmios diferentes, mas Ah. esse prêmio a gente já ganhou pela terceira vez. Esse daí pela terceira. então tá provado que a empresa é boa, né? Então, pergunta a você,
Eu acho que o que eles falaram é a verdade. Falta um modelo institucional aqui no Rio de Janeiro, na região metropolitana, e eu acho que falta realmente apresentar o governador aos prefeitos. Talvez uma oportunidade de fazer uma festa aí pela Aerj, convidar todos eles para virem, tocar uma música junto e pegar umas batidas aí Fazer com um boa clima. cachaça, fazer um clima, criar um clima, na verdade. Talvez seja uma oportunidade, sabe? Município, estados, Chamar prefeitos, todo mundo metro... aí, vamos É. combinar, fazer talvez lá um sambódromo, uma roda de samba. Tá? Eu acho que nós estamos precisando que as pessoas se conheçam. Tem projeto, tem muito projeto, tem muito conhecimento acumulado, tem boas escolas, a COP, a UERJ, a UF, a Fundação Getúlio Vargas, o IME. Nós temos pelo menos aqui 5 PUC, 5, 6 universidades de ponta que trabalham em infraestrutura de transportes, planejamento de transportes, planejamento de logística, mobilidade e tal. Então, escola de pensamento existe. Se você vai no Brasil todo, muitos são os descendentes dessas escolas. O IBAN é sediado aqui, ensinava. Né? Então, Perfeito. o Rio de Janeiro tem uma escola de pensamento sobre transporte. Perfeito. E ele germina. Ele, né, frutificou. O Rio de Janeiro tem muita gente competente. Aqui na mesa tem vocês 3. E já passaram no governo com sucesso. Então, não é falta de projeto. Eu não vou divergir, porque quem sou eu para divergir do Bento, que é meu mestre? Mas eu vou apenas destacar este ponto. Falta de projeto não é. Ele pegou, na época, o projeto que tinha de um plano, selecionou e trabalhou. 2 semanas atrás, tivemos uma excelente reunião na Associação Comercial, onde foram apresentadas as várias alternativas de projeto de linha de metrô. O que fazer com o trem é só falar, vamos fazer? Barca? Não. Então a gente está batendo no mesmo ponto. Então eu acho que a questão fulcral aqui no Rio de Janeiro é o modelo institucional. Nós temos que conseguir convencer. Então eu acho que nós estamos, já falamos isso em outros eventos, nós 3, e você já escutou também. Eu acho que nós estamos precisando de um líder, uma liderança empresarial, da sociedade, das associações, e uma pessoa que esteja fora do interesse de cargo, para defender uma bandeira, a bandeira da mobilidade e da logística. Perfeito. Nós estamos com alguns problemas aqui que são seríssimos. Nós estamos indo para o Vietnã. Nossa meta é chegar na Tailândia dentro de poucos Meu anos. Deus do céu. Que Por causa das loucura. motos. Nós Isso. estamos enchendo de motos. Nós Eu ia estamos aqui colocar no Rio isso. de Janeiro e no Brasil licenciando quase 5 vezes mais motos por ano do que automóveis, ônibus e caminhões juntos. A quantidade de motos é uma loucura. Nós estamos vendo motos com 3, 4 pessoas, carregando aqui no Rio de Janeiro. E no Brasil, caixa d'água de 2.000 litros. Loucura. Uma pequena caixa de 2.000 litros. E os acidentes? Uma Nós coisa temos de hoje doido. usado a maior parte das unidades de traumato-ortopedia dos hospitais e as UTIs são com motos. Então isso é um problema seríssimo. A cada dia que passa está aumentando o uso dos veículos com APP. E não tem caminho de volta, não tem volta. O transporte por ônibus está perdendo demanda e vai perder mais. Vai perder mais. O transporte sob trilhos, se você não investir fortemente na último quilômetro, que é a complementação, que é a alimentação, nós vamos ter problema, porque não adianta. Se você tem um carro, uma moto que te traz da tua casa até no trabalho, não adianta. Eu estava abastecendo meu carro, fiquei parado esperando um rapaz colocar o capacete para poder levá-lo. Ele estava negociando o preço, cara, olhando no telefone. Então, com os apps que tem aí. Então, nós estamos tendo um sistema de mobilidade como um serviço nas motos, nas vans, nos transportes alternativos. E sem contar toda a questão de segurança, que não é só aqui. Esse problema está acontecendo no Brasil todo. Esse problema de violência não é um problema do Rio de Janeiro. Né? Então nós estamos aí, está sendo tocado isso aí agora, como aconteceu em São Paulo com a bebida e tal. Nós estamos com um problema complicado. Então nós temos um problema de mobilidade como serviço, que tem que ser tratado de forma institucional, porque está cada vez mais capilar. E a questão também da própria logística, porque isso está misturando, né? A questão do transporte, da distribuição. Então se não tivermos um trabalho muito forte, conseguindo convencer as entidades da sociedade civil, e tem que ter uma liderança para fazer com que esses políticos se aproximem, nós não vamos ter solução, porque faz o plano, ele fica na gaveta, porque não tem ninguém para liderar, porque eu tenho uma ideia nova. Então eu acho que o problema fulcral nosso, como o Delmo
e o Bento colocaram de alguma maneira, para enorme experiência que tem, você que já foi também presidente de órgão, secretário, é a questão institucional. Não, essa questão da mobilidade é fundamental e esse tema hoje aqui é até para desdobrar isso. Exatamente porque ele interfere na vida de todos, tá? Eu falei aqui no início, na conversa que a gente estava, que eu estava morando em Altamira e tive em Vitória há pouco tempo. A velocidade é rápida, você vai para um campo, um caminho, outro e tal. E aqui a população é isso, tá tendo moto, acidente para tudo quanto é lado, eles passam no corredor, que eu não sei por quê, essa loucura de corredor. E o pessoal, porque a perda de tempo são 3 horas em média, então vocês vão falar um pouco mais, 3, 4 horas em média quem mora no Recreio para vir para o centro da cidade, por dia. Se perder 4 horas por Piorando. dia, é uma coisa de doido. Você, Isso é- você não entendeu? deu censo agora, acabou de soltar a informação. Se você analisar a informação que são todas as cidades do Brasil, a maior parte do fluxo é de automóvel e de APP, transporte coletivo depois. Só que moto está crescendo no Brasil todo. Olha só. Então, embora a associação e o motivo seja de todo o Rio de Janeiro, ainda bem que tem corredor. Não é porque é bom, não. Porque a alternativa é pior. Eles empurram o teu retrovisor com um chute e te abrem um espaço de qualquer É uma maneira. loucura, né? Entendeu? Fala um pouco sobre isso aí. Mas na legislação, na lei, eu não conheço um pouco, mas não era. Quando eu tirei carteira de moto, eu tirei carteira lá, a minha é AB. Era para andar no local em vez do veículo, ser moto. Mas se agora, através, eu acredito que esses pessoal que leva mercadoria, ou então você liga para lá, eu quero uma pizza, quero isso, o pessoal tem velocidade, precisa de tempo, porque tem um, outro. Então estão passando pelo Mas você corredor, tirou isso a virou. carteira de motoqueiro ou de motociclista? Motociclista, porque esse é motoqueiro, né? É motoqueiro. Motoqueiro. É isso. Vai lá, Deus. A questão realmente é gravíssima, É isso. porque ela é transversal, né? Esse assunto pega em várias áreas, em vários segmentos. Então, hoje, no Rio de Janeiro, segundo um especialista, que eu estava numa palestra do Instituto, acho que de Traumato-Ortopedia, 60% da ocupação Olha das só. UTIs nos hospitais públicos no Rio de Janeiro, 60% é para pessoas que se acidentaram em Meu Deus do motocicletas. céu. 60%. O cara tem um infarte, tem um AVC, ele não vai ter lugar nas UTIs nos hospitais públicos do Rio. Por quê? Porque 60% das vagas é para acidente de moto. Não é? Eu entendo a questão da necessidade de deslocamento, de velocidade, tudo. Só que é o seguinte, nós estamos num sistema que é o bagunça geral. Então é o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro permitiu essa história do corredor. Por quê? Por uma questão de natureza política. Porque lá atrás, quando esse código foi feito, havia um senador, Menestrel dos Alagoas, que era motociclista. E ele convenceu o então presidente da República, isso é o que reza a lenda, que era para vetar esse negócio que era proibido andar no corredor, porque a moto é um veículo como qualquer outro, ele tem que andar dentro da faixa. Como isso lá atrás foi vetado, então se foi vetado, pode. Aí a E aí vai. explicação. Bom, qual é a maneira que estão fazendo? Até já fizeram uma experiência aqui no Rio de Janeiro, mas muito Ali em São limitada. Conrado, né? Tem que ter a foto, pelo menos a faixa exclusiva para moto, né? É uma faixa bastante pequena no acesso lá que vai para o túnel, né, Sim. de São Conrado, É. né? Mas é uma coisa que é um atenuador do problema. Não pode continuar do jeito que está. Não pode ser o bagunça geral. O Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, né? Ele está se desorganizando de tal maneira que depois a gente pode ter imensa dificuldade para conseguir voltá-la aos trilhos. Vou dar um exemplo que um somatório de pequenas coisas tem um resultado muito mais fácil de conseguir e muito grande. E não custa. Eu não aceito a história que não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque tem muita coisa que dá para fazer que Concordo. precisa de um negócio que tem na bandeira do Brasil, chamado ordem e progresso. E nós estamos no invertido disso. Nós estamos na desordem e a desordem leva ao empobrecimento, não leva ao progresso. Por exemplo, uma estação, quando você coloca uma estação de metrô no lugar, você gastou mais ou menos 1 quilômetro de linha. Na última linha que foi feita do metrô, custou uma faixa de 700 milhões de reais. Caríssimo e nobilíssimo, porque o metrô é um equipamento muito bom. Muito bom. O que resolve no Rio É o de que Janeiro? resolve. É o Por que metrô. então todas as estações praticamente de metrô do Rio de Janeiro
tem os acessos, uma bagunça. Não se organiza os camelôs, não se faz a limpeza urbana adequada, não se cuida das calçadas. Essa história da Pedra Portuguesa aqui no Rio de Janeiro, que é uma coisa que deveria estar em locais históricos muito específicos, né? Tipo calçadão de Copacabana, Sim. mas que tinham que ser muito bem feitas, isso não poderia estar na cidade inteira. Então é uma cidade que é onde não se faz conta e não se vê o sofrimento das pessoas. A quantidade de pessoas que se machucam nas calçadas no Rio de Janeiro e muitas cidades no Brasil, isso aí é uma marca do nosso subdesenvolvimento. Pequenas coisas podem dar bom resultado. Então, por que nós não estamos fazendo isso? Não tem, porque essa unidade já foi se falado aqui. Isso é tarefa também da prefeitura. Tarefa da prefeitura óbvio. em torno, É óbvio. as saídas aqui na Carioca, em torno ali da prefeitura. E ela não chega, não é Então, parceira. Quer Não dizer, é parceira nesse. os poderes públicos, parece que cada um é um reino. Um é o reino de Saturno, o outro é de Marte, porque tem que ser bem distante. Eles não se conversam Esse é o problema. e não querem conversar, porque se quisessem, mesmo sem ter dinheiro, nós poderíamos avançar muitas coisas. Quanto custa para em determinadas avenidas no Rio de Janeiro colocar, por exemplo, a faixa seletiva? Por que na linha vermelha não tem faixa seletiva para moto? Para poder diminuir. Todo dia tem vários acidentes na linha vermelha de moto. O resultado, as pessoas se machucam, as pessoas sofrem, as pessoas perdem tempo, não é? E você engarrafa a vida de todo mundo. Então, esse é um jogo de somatório negativo. Por que a gente não faz? Porque nós estamos nos acomodando achando que não dá para fazer mais nada. Mas dá para fazer muita coisa simples e não custa dinheiro. É só esforço. Esforço e abnegação. E tentar pensar menos na política. Porque o que está acontecendo é que esse pensamento político está nos levando ao atraso. Só para concluir, estávamos conversando aqui antes. O Rio de Janeiro tem que mudar isso urgentemente. Não é o Rio de Janeiro cidade, não. É o Rio de Janeiro estado inteiro. Por quê? Você vai no Espírito Santo, você vê que as coisas estão avançando, as cidades estão se organizando. E o progresso está chegando. Você vai em Santa Catarina, você vê isso. Você vai em Minas, você vê isso. Você vai no Paraná, você vê isso. Você vai em Goiás, você vê isso. Pô, nós que somos já fomos. Conforme né? o William falou agora. Nós somos um centro de pensamento, um dos centros mais importantes, não é do Brasil, não. É da América Latina. E nós estamos perdendo isso. Porque nós estamos começando nós viramos exportadores de cérebro. Quando o cara é bom, ele arruma um negócio para fazer em outro lugar. Então não é possível que a gente não consiga fazer essas coisas simples. Antes de você passar para o Bento, Claro. eu estou cercado aqui, eu sou um simples consultor. Eu estou cercado aqui por Não, três é um grande consultor, profissionais. não é assim? Você tem uma experiência enorme de governo. Você foi secretário, subsecretário, e tem lutado brilhantemente. O Bento, até já citamos, a empresa dele com experiência de governo muito grande. Conheço o Bento, a história do Bento desde a época que ele começou lá nas ferrovias antigamente. Fui eleito governador. Eu fui eleito governador. Ou fui escolhido, aí pelos desígnios divinos, a autoridade maior aqui. Estaria muito bem escolhendo vocês três os cargos equivalentes. Estaria satisfeito. Acho que teria outras pessoas de bom nível. Sim, teríamos outras pessoas de bom nível aqui no Rio. Mas se eu escolhesse vocês três, estaria muito bem. E vocês acham que no modelo institucional que nós temos e com a visão de sociedade que nós temos, nós íamos avançar? Não. Claro que não. Nós temos que mudar essa cultura, porque vocês já passaram. A lógica. Vocês tiveram a abnegação que você comentou, Del. Você tiveram a luta que você teve, que eu sei. Eu vi você lutando por determinados conceitos. Né? Vi. Né? Você também. Então, a questão nossa, ela está muito complicada. Ela não é de projeto, com todo respeito ao que você disse. Eu acho que nós estamos com a questão de conceito no Rio de Janeiro. As pessoas não estão sentindo pertencimento. Eu nasci em outro estado, eu nasci em Minas Gerais. Mas meus netos, meus filhos são cariocas. Eu sou carioca de coração. Nós três. Nós três somos de gaúcho. Valora. Ele é gaúcho. Não, eu sou carioca. Você Eu sou é carioca. de Eu sou carioca. Temos um estrangeiro. Sou paulista, carioca. um gaúcho e um mineiro de nascimento. E tá mas sentindo que somos isso aí. cariocas É, de coração. Que vivem aqui, família Tá aqui. certo? Quer dizer,
A gente gosta, é um povo maravilhoso, é uma cidade maravilhosa. Eu falo com orgulho do Rio de Janeiro, vocês também. Vocês lutaram, têm lutado pelo Rio de Janeiro. Eu acho que nós não estamos sentindo. É um pouquinho da bagunça, é do tá bom. Deixa que Deus faz. Quer ver uma coisa? Eu estava conversando lá no CAU. Os projetos de edificações. Você vê uma edificação em Maceió, em Fortaleza, na beirada da praia. São prédios com uma arquitetura sensacional. O daqui é caixinha. Sem desrespeito aos arquitetos. Sim. Porque a cidade é linda. Você vai fazer os projetos no entorno das estações, elas não têm o acabamento do estacionamento, não tem o acabamento da integração, não tem o acabamento... Por quê? Porque a cidade é linda. Então, como aqui tudo é lindo, que Deus fez, o resto a gente não precisa fazer. Então, eu acho que essa falta de A ideia do pertencimento, essa, não tem aqui no você Rio de Janeiro. lutar e brigar a população mesmo, É nosso. porque não dá Isso para aqui ficar é 4 nosso. horas nesse problema Não dá, todo aí e não mano. resolver. Eu vim agora né, da Beto? Barra de carro. Eu ontem à noite estava com os amigos. Não, nós vamos para o centro. Eles tinham um compromisso. Eu vim de carro. Mas para mim era melhor vir de metrô. Eu saio do meu condomínio até o metrô, não é longe. Pego o metrô, tem uma van que sai. Venho de metrô, um instantinho estaria aqui. Vim com eles conversando. Mas se você analisar o congestionamento todo Nossa, dia, não. por que o custo? E não é para Barra. Isso é para Caxias. Isso é na linha vermelha. Qualquer lugar. Na Brasil, é Niterói São Gonçalo, é na ponte. Então, eu acho que está faltando no Rio de Janeiro dar apoio a pessoas como vocês que acumularam esses cargos e seus equivalentes e dar apoio para que essa coisa continue. Bento, Eu acho que isso é o problema. Deixa o Beto falar um pouquinho. Eu queria só lembrar uma coisa do que ele falou. Olha só. Nós temos o sistema de BRS, que foi implantado pela Prefeitura do Rio. BRT. BRS. A BRS. Um sistema que deu um resultado muito bom. Qual é o investimento que foi feito no BRS? Pintar novas faixas e o sistema de acompanhamento eletrônico com as câmeras. Poxa, isso deu um ganho para o transporte público coletivo municipal do Rio extraordinário. Por que ele não foi mais implementado? Por que ele não chegou depois em melhorar, fazer bons pontos de ônibus? Eu vou perguntar a vocês, qual é o ponto de ônibus que existe, decente, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana? Nenhum. E na Avenida Rio Branco? Nenhum. Isso não seria a sequência natural do BRS? Pô, você arrumou a parte do trânsito, agora vamos arrumar a parte do usuário. Quer dizer, tem muitas coisas simples. O que falta além desse entrosamento, é continuidade. E talvez o erro esteja realmente, nós sejamos os errados. Por quê? Nós não estamos cobrando. Nós estamos assistindo as coisas com passividade. Ô Bento, vamos lá, é contigo agora. Olha, Vamos lá. eu acho que essa questão do pertencimento, tá, realmente para essas coisas que foram colocadas, tá, é uma falta. Mas o carioca tem o pertencimento, só que ele tem o pertencimento por quê? Tá? Pela informalidade, pela alegria, tá? Pela maneira de ser. Tá? É isso que é o pertencimento do carioca. Então, ele gosta de ser bagunçado, ele acha bonito ser bagunçado. Tá? Entende? E ele vende a cidade como uma coisa informal, como uma coisa que todo mundo pode fazer o que bem entender e tudo mais. Tá? E é assim que, digamos assim, a gente vende o Rio de Janeiro para o mundo, tá certo? Então, tá? Tudo que nós falamos aqui, eu acho que não tem solução se a gente não começar pela base. Tá? Porque não adianta, tá, ser competente, ter experiência e tudo. Ter recurso, tá? Entende? Porque tudo isso vai ser gerido desta forma com o nosso pertencimento, que é a bagunça. Tá? A gente gosta da bagunça. A sociedade gosta da bagunça. Você vê que ela aprova a bagunça. Tem um evento da Lady Gaga, vem o mundo inteiro para cá. Madonna tá? vem o mundo inteiro para cá. Exatamente. Eu entendo. Então, eu acho que se não se mexer na criação de uma mentalidade princípios, nova, tal, normas, e tudo, regras. Que isso só começa, tá, na educação de base, tá? E com relação a isso, nada está sendo feito, nada. Tá? Eu vejo porque eu tenho, na família, tenho professores daqui, primários, professores dos secundários e tudo, tá? E não há nenhuma exigência nesse sentido, tá? De formar uma pessoa que tenha um pertencimento por coisas mais nobres do que a bagunça. Está falando de formar o cidadão. Formar cidadãos. Os chineses têm um ditado, né? Se você quiser formar alguém, se você quiser ensinar alguém, se quiser mudar alguém, comece pelo avô dele.
tá? São gerações de Mas mudança. eu quero lembrar uma coisa aqui. Voltando à década de 80, Tá voltando lá, né? não é tanto tempo, são 40 e poucos anos. Como é que era no metrô no Rio de Janeiro? Primeiro, tinha uma placa na parede. O que você não podia fazer na estação? Não pode cuspir, não pode botar pé na parede. Pode E aí- chiclete, não sei o quê. É. A Sim. voz o tempo todo. Não cuspa no chão, não bote o pé na parede, não, quando entrar no trem, não faça isso. E tinham os agentes de estação, sempre. E a limpeza das estações era um negócio assim, até difícil a cada pessoa ser mais limpa do que era uma estação do metrô. De tão limpo que era. Entrava no metrô, É. era outro Bom, nível. em que pese o bom trabalho operacional que o concessionário tem feito, isso não acontece nem de perto, porque as equipes foram enormemente reduzidas. Tudo bem que uma empresa pública, normalmente, ela sempre tem mais gente do que seria, vamos dizer assim, o desejável. Frequentemente acontece isso. Só que havia uma força de segurança imensamente maior dentro do metrô do que tem hoje. Havia uma força de limpeza nas estações imensamente maior. O Thelma, tu tem razão, Thelma, tá? Mas o que acontece, tá? Entende? É que, digamos assim, essas coisas que tu tá falando, tá? Elas não estão no currículo, não estão nos objetivos do privado, né? Mas Tá? deveriam Entende? estar. Então, não deveriam estar. O que o Estado tinha que fazer, ele tinha que fazer isso. Tudo tá? bem, Bento, então ele Entendi. paga Exigir. por isso. Exigir Pagar. isso. Então, você não tinha que acabar com o metrô do Rio de Janeiro na estatal. Você tinha que manter ele nessas coisas. E a operação ficar realmente com o privado. Mas não, você tirou tudo que era, tá, da obrigação do governo e transferiu para o privado. O privado não tem obrigação de Bento, educar olha só, ninguém. Vamos tá? dizer o seguinte, olha só. Ele não vai lucrar nada Não com estou isso. dizendo que tem isso ou não. Só que o seguinte, então o governo remunere o metrô privado para fazer isso, remunere o trem privado Tudo para bem, fazer isso. Tudo bem, Porque é o mas seguinte, alguém tem Um que dos fazer. melhores lugares depois da fundamental. escola para você civilizar e educar as pessoas é o sistema de transporte público quando ele é Eu confinado. concordo. Então, não existe local melhor para você dar ordem e progresso do que dentro de uma linha de metrô, de uma linha de trem, ou mesmo de um sistema de transporte de ônibus, quando ele chega em estações centrais. Ali deveria ser o exemplo da organização. Deixa eu colocar aqui uma questão, que já que o Delmo está falando a parte do passado e tal, eu me lembro que tinha um monitoramento do trânsito na cidade do Rio de Janeiro, com os guardas que tinham. Então eu vi aqueles guardas de luva branca, tal. Espetáculo. Hoje não tem absolutamente, vou colocar isso aqui, nem no município, nem no estado. Então, um carro que tenha uma batidinha pequena já engarrafa tudo. Um pneu que furou ali engarrafa tudo. Então, esse monitoramento, eu penso que poderia ser feito pela prefeitura, através de motos, através hoje tem Não é que helicópteros. poderia. Isso Deveria. é obrigação Obrigação. constitucional. Então, isso ajudaria muito a movimentar, quer dizer, Mas não e se caminhar. nada mais faz nesse sentido. Não tem isso, Não não tem. tem Agora isso. vem cá, o que é que nós quatro estamos falando aqui numa associação de engenharia Isso. sobre sociologia, Eu antropologia eu ia falar isso aqui e essas agora. coisas de urbano e tal. A gente aqui não Esse falou é o da engenharia. 4 engenheiros falando aqui. Eu ia terminar com isso. Ninguém falou Falando de da obra. parte de social, falando da parte de educacional, Não é? e não falamos especificamente de uma obra ou de outra obra. É, eu acho Porque que o pouco Não assunto. adianta falar da engenharia se não tiver essa base Se nós não tivermos essa- educacional. Perfeito. Você veja só, né? Dizem que na China a maior parte das autoridades são engenheiros, inclusive o guru, né? O atual imperador da China, vamos chamar assim, são A engenheiros. China está no top aí. São engenheiros. Quer dizer, a tecnologia, a ciência nos Estados Unidos, no desenvolvimento da Alemanha, quer dizer, os grandes países em termos de desenvolvimento, eles tinham engenheiros na ponta, tinham empresas de engenharia na ponta. O que a gente está alertando é que as obras começam, os lobbies positivos, não há nenhum problema ter lobby positivo, começam as obras, mas as obras são descontinuadas, porque o outro grupo que chega faz outra coisa. Então nós temos aqui na região Tem metropolitana do Rio, descontinuidade. Você tem aqui na região metropolitana do Rio, começa uma obra de um VLT numa cidade, e na cidade vizinha, a continuação daquela via é um corredor para ônibus. Isso é verdade, está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Né? Você vê que projetos, mas muitos projetos de ocupação urbana,
Você trabalhou nessa área há muito tempo. muitos projetos de ocupação urbana estão sendo feitos e o sistema de transporte que passa por ali, ou que vai passar por ali, não vai aguentar, porque foram feitos projetos sem uma visão estrutural. Então, tem projetos de cidades que vão bater em outra cidade e ali não tem integração. Então, essa falta de integração no sistema viário, na drenagem que passa no sistema viário, na iluminação que tem no sistema viário, nos pontos de ônibus que você falou tão bem, a questão é toda a conexão de planejamento, da estruturação viária, de transporte coletivo, das estações, elas não têm conversa entre eles. Então você faz um projeto que não se conecta com o resto. Ele se conectaria no outro governo, mas o problema é que não tem a continuidade, e aí ele fica Ou não se isolado. conecta de uma cidade com a outra. E no plano diretor que tem que ser seguido. O Ministério Público está aí, eu penso que seria isso. Olha, plano diretor para 20 anos. Nesse ano a população exigindo, vai entrar 4 anos, vai fazer exatamente isso que nós precisamos. O outro entrava exatamente a continuidade, mas não temos. Não temos um plano. O Ícaro, no plano, você tem oportunidades, como o William falou. Quando surgiu a questão das Olimpíadas, apareceu a oportunidade financeira, que ela é importante, para você viabilizar uma linha de metrô para Barra. A única coisa que você tem que respeitar é o planejamento conjunto que está num plano de mobilidade metropolitano. A gente não pode pensar na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, em São Gonçalo, tem que pegar na região metropolitana. Tem que ser o conjunto. Então, vou dar um exemplo. A linha vermelha. Por que a linha vermelha saiu? Quem lembra de 1990, 80, né? Brizola, lembra que, na verdade, o que se chamava de linha vermelha acabava em São Cristóvão. Bom, aí teve a Eco 92. O governador do Rio de Janeiro naquela época era o Brizola. E ele teve, vamos dizer assim, a habilidade de mostrar na época, o presidente da República era o presidente Collor, né? Falou, olha só, o mundo vai estar no Rio de Janeiro, porque na verdade a Eco 92 foi a maior reunião de chefes de Estado do mundo que já aconteceu até hoje. Nunca tiveram tantos chefes de Estado num lugar só ao mesmo tempo. Perfeito. Né? Bom, e aí o que aconteceu? Os caras vão chegar pelo aeroporto. Então nós temos que ter uma via para chegar no aeroporto. E a linha vermelha foi feita a primeira etapa. O sucesso custou 200 milhões de dólares, essa primeira etapa. E até a Ilha do Governador, até o aeroporto. O sucesso foi tão grande, imediatamente o governador pediu ao presidente, na época, Collor, falou, olha só, me dá mais um financiamento, porque não foi presente, foi financiamento que o governo do estado está pagando. Talvez, não sei se já acabou de pagar ou não, o BNDES. Né? Mais 200 milhões de dólares. E levou a linha vermelha até a rodovia Presidente Dutra, Rio-São Paulo. Nós temos de 92 e 94 para cá, qual o benefício, qual a melhoria de fato que a linha vermelha recebeu nesses 30 e poucos anos depois de absoluto sucesso? Nenhum. Porque o projeto inicial dela, existe um projeto de engenharia, um projeto básico pelo menos, não é? Que vai estendê-la até a Via Light. Em 32 anos, nós não fizemos nada. E outra coisa, um pedaço da linha vermelha tem uma configuração de manutenção, que eu não diria que é boa, mas é razoável, que é o trecho inicial, né, que a prefeitura cuida, e tem o trecho seguinte, que é o trecho que vai da Ilha do Governador até a Dutra, que é bastante pior. Agora, nenhum dos dois é satisfatório para a importância da linha vermelha, porque se acabar a operação da linha vermelha e da Avenida Brasil, acabou o Rio de Janeiro, não se entra nem se sai mais. Então, como é que um ativo dessa natureza não pode ficar dessa maneira? Agora, talvez nós, engenheiros, também estejamos errados, porque nós não estamos aqui a exigir os projetos óbvios. É óbvio que a linha vermelha tem que ser estendida amanhã até a Via Light e a melhorar o tráfego da região da Baixada, daquele lado, muito. Uma semana, talvez de 15 dias atrás, o Delmo, que não é, com todo respeito, nada no governo, tá certo? Ele efetivamente... Eu não quero nem quero ser. Você está bem, mas não é nada do governo. Estava lá na assinatura da subida da serra, da assinatura do contrato da 040, tá certo? O Bento, enquanto tem atuado, ele fica dizendo a coisa, olha, ele participa. Então, existe espaço
para fazer, mas não tem governo. O governo, em geral, não é o governador, o prefeito, é a questão de governo, A força do a governo. força do governo, Isso. ela não sei. Então, se nós estamos tendo a ampliação da pista lateral da Dutra, nós estamos tendo a obra da Serra das Araras, absolutamente quase sem nenhuma participação do governo estadual. Ah, mas é uma concessão federal. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida, mas tem tudo a ver Tem que com o estar Estado. integrado, tem que estar mas integrado. Fica tranquilo, porque a FEComércio está acompanhando. Eu estou Sim, acompanhando sim. diligentemente todas essas É obras isso. e cobrando Quer dizer, a cronograma. sociedade está lá. Felizmente, é um engenheiro Ótimo, na parabéns. sociedade. Vou só falar assim sobre, por exemplo, nós acabamos de perder uma oportunidade dessa com o Pan-Americano. Perdemos semana passada, dia 10, como foi falado na reunião do Conselho. Mas nós temos o Ícaro, olha só. Perdemos. Nós não vamos perder, porque é o seguinte, nós conseguimos uma coisa muito importante, que foi unir cabeças. Né? Bom, Então, isso nós aí. fizemos 2 cartas explicando como é que tinha que ser a Isso. sequência das obras e por que o lote 29, que é o Estácio Carioca, tinha que estar dentro da linha 3 que vai para Niterói, porque senão seria um erro e uma oportunidade perdida imensa. Isso é né? importante Nós colocar. preparamos Isso. uma carta se o Rio de Janeiro fosse vencedor. E nós preparamos uma carta no caso dele não ser vencedor, que foi infelizmente o que aconteceu. E o que nós estamos fazendo agora? Nós temos uma reunião na quinta-feira, lá do nosso conselho, e nós vamos deliberar, porque é o seguinte, nós vamos levar essa carta e explicar para o prefeito do Rio, para o prefeito de Niterói e para o governador qual é a sequência correta que tem que fazer isso para isso ser um sucesso. E isso tem que ficar na cabeça dos dirigentes, porque a oportunidade do recurso uma hora pode surgir. Só que a gente tem que saber qual é o projeto certo. Foi falado lá no final, Qual é a né, Bento? prioridade? Exatamente. Né, Bento? Foi falado isso lá, para a gente ter um projeto na mão, até porque está vindo aí a eleição ano que vem. Quem então, sabe, né? Quem sabe? Eu acho que não podia perder essa oportunidade, apesar de que a gente perdeu A financiabilidade. a financiabilidade, imediata, mas, pô, vamos nos organizar para daqui a pouco aparece outro motivo e daí tá pronto para fazer. Pessoal, eu queria ser, faltam aí pouco tempo, tá? Começar por aqui. Cada um dá. Parabéns dá aí sua aos 50 colocação. anos da Associação de Engenheiros, de Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro. E conto com vocês 3, quinta-feira, lá no PROD, 18 às 22 horas. Estaremos lá. Estaremos lá. Ícaro. Eu fiquei muito satisfeito de estar aqui, Ícaro. Pessoas da nossa área de engenharia, que vocês estão trabalhando tão bem. A você, muito obrigado pelo convite. Delma, é sempre uma honra estar junto contigo em alguma missão. E, de novo, parabenizo a esse grande engenheiro ferroviário, mas multimodal, que é o Bento, pelo prêmio da empresa que ele tão bem participa, que é a Cisfer, como mais uma vez a melhor empresa ferroviária no Brasil. Engenharia tem caminho, tem futuro, e a gente está precisando de manter esses conceitos e puxar a liderança. Engenharia é a palavra que tem geni no meio, né? De gênio no meio, né? Então é o engenir no sentido de criar. Então nos cabe criar a solução não só material, mas também dar condições para que ela aconteça. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês 3, que para mim é uma honra sempre. Vai lá, Bento. Queria agradecer o fato de poder estar aqui no meio de vocês 3, tá? Com quem, digamos assim, porque apesar de eu ser o mais velho de vocês, tá? Provavelmente eu sou o que tem menos tempo na mobilidade urbana, porque quando eu entrei na mobilidade urbana em 98, né? Não, quando 2008, quando você fez a COP, em 2008, não, mas foi antes. Tá? então. Em 2008, praticamente foi aí que eu comecei a trabalhar na mobilidade urbana, porque eu, desde formado até ali, eu só trabalhei na parte de carga, tá? Como hoje eu voltei a trabalhar somente na parte de carga. Eu aprendi muito com vocês, estar junto com vocês foi uma satisfação enorme, tá? E um agradecimento por ter aprendido muita coisa com vocês, tá? Se, digamos assim, eu fui convidado para estar aqui, é porque aprendi com vocês. Obrigado. Obrigado, Bento. Vamos lá agora, Delmo. Bom, Palavras primeira finais. coisa, parabéns para a ERJ. Obrigado. Né? A segunda coisa é que eu, como engenheiro, eu estou com a minha cabeça sempre fervilhando com um monte de projetos a implantar. E eu acho que a gente não pode perder nem o ânimo, nem a esperança. Em 2017, eu e um grupo de engenheiros abnegados lá na Secretaria de Transporte, nós tínhamos concluído o Plano de Estratégia Logística e Carga do Rio de Janeiro. E ali foi feito um panorama muito interessante, entre outras coisas, para a questão das rodovias, porque não há desenvolvimento sem
transporte. E no Brasil, principalmente, não há desenvolvimento sem boas rodovias. E nesse raio-x que nós fizemos, resolvemos fazer um detalhamento para uma série de vias, e principalmente as vias federais que acessam o Rio de Janeiro. Então, naquela época, em 2017, nós plantamos isso, esse grupo de engenheiros, né? E em seguida teve novas concessões para essas rodovias, e agora eu estou tendo a satisfação de poder acompanhar a execução das obras e Ótimo. muitas vezes procurando mudar alguma coisa que está escrito ali, porque em 6, 7, 8 anos alguma coisa muda e você tem Perfeito. que fazer uma adaptação. Então eu tenho muita esperança que a gente consiga, nos próximos 4 anos, fazer uma reversão positiva desse quadro, e eu não posso deixar de sonhar com a melhoria operacional da Avenida Brasil, que foi feito o BRT Transbrasil, mas esse projeto tem equívocos e nós precisamos tratar da Avenida Brasil, e ela está com as pistas laterais muito ruins. Tem muita obra para acontecer. Só o tempo perdido e o combustível perdido das pessoas na linha vermelha, por si, já demonstram que ela precisa de um investimento. E se você trocasse R$ 3 para cobrir o custo dessas melhorias, através de um pedagiamento eletrônico, tipo Free Flow, você ia ter dinheiro e as pessoas iam economizar combustível e tempo. Então, Perfeito. a gente tem que ter cabeça renovada para enfrentar esses desafios, porque a engenharia nos permite fazer isso. Poxa, olha, maravilha, tá? Eu acho que foi assim, 1 hora foi pouco. Proponho aqui até a gente fazer mais um, tá? Porque foi pouco, vamos continuar esse debate. A questão da mobilidade movimenta tudo, não só a engenharia, movimentou a parte social, educacional. Aqui foi um debate técnico, essa é a função da ERJ, um debate técnico, principalmente com os contrários, para a gente debater exatamente esses temas. Então, eu acho que o efeito foi extraordinário. As pessoas que estão assistindo aí vão assistir aqui uma aula que foi dada aqui por vocês todos, tá? E eu mais uma vez agradeço. Debate técnico, plural, neutro, um debate que a gente colocou as nossas posições, independente de A, B, C, D, tá? No sentido de evoluir a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana, melhorar a qualidade de vida, porque hoje está difícil mesmo, como foi colocado. Defendendo Obrigado. o nosso partido, que é o Rio de Janeiro. É isso aí. Porra. Valeu. Obrigado. Hein?